mas eu vou... Hoje a gente vai cobrir direitinho aqui o assunto, tá? De início, vamos ver aqui alguns exemplos simples que até constam lá na nota de aula do professor Zé Maria, tá? Então, o que é uma subrotina, né? Você vai criar uma função que vai concentrar um determinado código, né? Um determinado tipo de cálculo, de análise, e toda vida que lá no código principal, no main, na função main, você precisar realizar aquele cálculo, tá? Então você vai recorrer à função, tá? O que eu estou chamando de função é a mesma subrotina, tá? Ou subrotina ou função. E aí tem diversas formas da gente trabalhar com essa subrotina. A gente agora vai estar visualizando no nosso código dois elementos ou mais que concentram códigos nas chaves, né? Até há pouco tempo atrás, a gente só via a estrutura main, tá? Começava com o include standard I/O, né? O include math.h, e aí vinha logo a main. Só que agora a gente vai ter a figura de, além da main, uma outra função que vai realizar um determinado tipo de cálculo, tá? Como é que essa outra função vai funcionar? Tá? Quando o código inicia, ele não vai iniciar com essa função, com essa subrotina. Ela vai ser chamada, né, dentro da função main. Se por acaso a função main em nenhum momento chamar, né, essa outra função, essa subrotina, então em nenhum momento ela vai ser executada, tá? Então esse aqui é o primeiro exemplo que tem lá na nota de aula do professor Zé Maria, né? Ele cria essa subrotina soma, tá? Quando eu coloco void, né, significa o quê? Que ela não vai retornar nada. Se eu quiser que ela retorne alguma coisa, eu tenho que especificar aqui, se ela é inteiro, float, né? O tipo de retorno que ela vai ter. E aqui o que é que eu coloco? Ó, dentro desses parênteses, eu vou colocar os parâmetros de entrada. Se não tem nada, é porque não tem nada, eu não vou fornecer nada para essa função, eu simplesmente vou chamá-la no meu código main. Então, no caso aqui, ó, o que eu tenho? Int ABS, tá? Isso aqui eu defino dentro dela, dentro da subrotina soma. Então, int ABS. Então, aqui eu estou definindo 3 variáveis do tipo inteiro, tá? Peço para o usuário digitar um número, que eu estou chamando aqui, estou colocando na variável A. Peço para depois o usuário digitar um segundo número, que eu estou colocando aqui na variável B, tá? E aí realiza a soma, S e escreva a soma. Então, essa função, ela não retorna nada, porque aqui eu tenho um void, eu não tenho a expressão return dentro dela, e também ela não recebe nada. Essa coisa de... o professor Zé Maria deve ter falado isso lá na aula, né? Essa coisa de dentro da função, dentro da subrotina, eu fazer leitura de variáveis não é algo usual e não é algo que se recomende. Geralmente, o que se faz é que os parâmetros de entrada sejam lidos na função principal, na main, né, e eu simplesmente passe para a minha subrotina esses parâmetros principais, tá? Mas ele está só ilustrando aqui os tipos de casos que eu posso ter, certo? Então, ó, nesse caso, a função, a subrotina não recebe nada, não passa nada. Dentro dela, o que é que acontece? Eu digito o meu primeiro número, digito o segundo número, realizo uma soma e escrevo essa soma. Pronto, só isso. Tá? Se a gente executar isso aqui, para a pessoa que vê o código em execução, ela não vai sentir nenhuma diferença se eu estou fazendo essa soma dentro da função main ou fora da função main. Isso aí é imperceptível, tá? Agora, uma coisa interessante aqui é o seguinte, dentro da função main, nesse caso, ele não define nenhuma variável, né? Ele não tem nenhuma variável definida aqui. Todas as variáveis ele define dentro da subrotina. E, quando ele define variáveis dentro da subrotina, essas mesmas variáveis eu não consigo enxergar
de dentro da função main, certo? Então, ó, se eu quisesse, vamos lá, executar aqui, não ia fazer diferença, era a mesma coisa como se eu tivesse executando, não tivesse a subrotina, tivesse tudo dentro da função main, tá? Eu vou mostrar só aqui o compartilhado aqui para vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem falar, tá? Opa, professor? Pois não? Uma duvidazinha. O senhor tinha começado essa subrotina com o nome void. Eu queria saber se teria algum problema em começar com int também, tipo int soma. Não, se colocar int vai dar errado. Por quê? Nesse caso, se eu colocar int, eu estou dizendo para o meu compilador que eu vou retornar um valor inteiro. Nesse caso, eu não estou retornando nada, certo? Eu simplesmente executo uma operação dentro dela e escrevo o resultado dessa operação na tela. Então, como eu não retorno nada, eu não posso dizer que a função é do tipo int, certo? Show, valeu. Tá. Sim, gente, aí só aqui mostrando o código de execução, digite o primeiro número, 34, digite o segundo número, 23, ele coloca a soma, mas isso aqui é um valor que ele printou na tela, ele simplesmente não retornou, ok? Bom, vocês chegaram a ver a tela de execução ou não? Agora eu estou na dúvida se eu compartilhei a Não, professor, não tela. apareceu nada aqui. Tá, então deixa eu... Eu acho que eu não compartilhei, peraí. Vamos lá, deixa eu... Acho que eu acabei compartilhando o próprio CodeBlocks novo. Pronto, deixa eu ver. Ó, acho que agora vocês estão vendo, né, a tela de execução. Estão vendo a tela onde está pedindo para digitar o primeiro número? Tá, beleza. Então aqui, ó, 34, 43, pronto, soma 77. Se eu estiver vendo só essa tela de execução, eu não sei como é que ele está fazendo isso. Ele poderia estar fazendo isso aqui usando só a função main mesmo, sem precisar de uma subrotina. Então, isso aqui é indiferente para mim, tá? Ok? Bom, então, gente, vamos voltar aqui ao CodeBlocks. Bom, esse aqui é o primeiro exemplo que tem lá no slide do professor Zé Maria. Qual é o outro exemplo que tem? Já coloquei aqui, ó. Agora, a gente vai passar parâmetros, tá? Eu vou passar parâmetros para minha subrotina. Aí vejam aqui, ó. Aqui eu defino a minha subrotina. De novo, ela é do tipo void. Significa o quê? Que ela não vai retornar nada. Ela simplesmente vai realizar um processamento interno sem realizar nada. Mas agora já aparece uma outra figura. A figura dos parâmetros de entrada, ó. Eu já tenho aqui int num 1, int num 2. O que é isso? Né? Isso aqui é novidade para a gente. Eu nunca tinha visto isso, né? Então, isso aqui é o que eu estou fornecendo de entrada para a minha subrotina, tá? Ela vai receber esses parâmetros quando eu chamá-la. E aí eu especifico os tipos de parâmetro. Então, o num 1, ela vai ter dois fatores, num 1 e num 2 do tipo inteiro. E o que é que ela faz dentro dela? Dentro dela, ela define uma variável do tipo real, float, tá? Média, tá? E eu digo que média é igual a quê? Num 1 mais num 2 sobre 2. Por que, gente, que eu preciso dessa informação float aqui, antes do cálculo? Lá do começo da disciplina, né, o professor Zé Maria deve ter dito para vocês, que é o seguinte, quando a gente pega um número, uma expressão, e divide por um número fixo, no caso aqui 2, a quantidade de variáveis que eu vou, de
de casas decimais que eu vou ter nessa variável média aqui, mesmo definindo ela como float, vai depender de como eu configuro esse número aqui. Do jeito que está aqui, tá? Se eu não colocar esse float, o resultado que vai ter em média vai ser um número sem casa decimal. Se eu quiser uma casa decimal, eu vou ter que botar 2.0. Se eu quiser duas casas decimais, aí eu vou ter que botar 2.00. Enfim, para evitar isso, eu não precisar fazer essa manipulação, eu coloco aqui float, tá? Eu coloco essa expressão aqui, querendo dizer o quê? Ó, que apesar desse número aqui ser inteiro, esse denominador aqui ser inteiro, eu quero que o resultado seja expresso no valor real, tá? Com quantas casas decimais forem necessárias. É lógico que a variável float ela vai ter uma limitação do número de casas decimais, o máximo que ela pode representar, certo? Mas quando eu coloco esse float aqui, significa o seguinte, olha, independente da quantidade de casas decimais desse meu resultado, até um certo limite, eu quero representar dessa forma na variável média. Bom, aí ele calculou a média e printa na tela média com R$1. Pronto, termina a execução. Só que quando eu vou executar meu código, o que é que ele faz? Ó? Ele inclui essa biblioteca, aí vai direto para cá, para essa linha. Tá? Aí ó, eu tenho int n1, n2, defino duas variáveis inteiras dentro do meu código principal. Tá? No caso da função main, a gente viu que eu posso colocar tanto void main como int main, não tem problema, tá? Porque essa função também não vai retornar nada. Ela é a função principal que vai executar o meu código, tá? Então, int n1, n2, esse return 0, ele não é obrigatório, tá? Eu posso tirar ele, eu posso colocar aqui um void main e tirar ele aqui. Bom, aí eu tenho int n1, n2, digito o primeiro número, eu leio dentro da variável n1, digito o segundo número, leio dentro da variável n2, aí o que é que eu faço aqui, ó? Eu chamo a minha subrotina, calcula a média n1, n2. Então, essa função aqui, ó, ela só vai ser executada nesse ponto aqui, ó. E aí eu chamo ela passando dois parâmetros, N1 e N2. É importante, gente, o seguinte, que dentro dessa função, calcula média, as minhas variáveis, elas não tenham, certo? Não tenham o mesmo nome da variável correspondente na função main. Por quê? Porque dentro da função da subrotina, eu consigo enxergar essas variáveis aqui. Se eu, por acaso, colocar o mesmo nome, tá? Dependendo do que eu faça dentro dela, eu posso perder a informação que eu tinha armazenado dentro dessas variáveis antes de chamar a função. Então, um procedimento que geralmente a gente faz define-se as variáveis dentro da subrotina com nomes diferentes dos nomes que eu dei para as variáveis lá na função main, certo? Então, eu chamo aqui, calcula a média em 1, N2, passo aqui, né? Ele calcula a média e escreve a média, tá? Aí a gente pode executar, né, essa função aqui para a gente ver o que é que dá, tá? Deixa eu salvar ela aqui. Deixa eu passar. Ó, vou salvar aqui. Essa função também, do jeito que ela está definida, eu poderia fazer a mesma coisa que eu faço nela usando só a função main, tá? Ó, então deixa eu compartilhar aqui com vocês. Já já a gente vai, porque esses códigos aqui, eles estavam, eu quis dar, eu estou querendo dar esse enfoque inicial para vocês, mas aí a gente vai já trabalhar em cima de novos códigos, tá? Bom, então, peraí. Bom, então aqui eu digito meu primeiro número. Peraí.
Acho que alguém pediu para entrar, mas desapareceu aqui. Bom, deixa eu... Então, digito o primeiro número, 10. Digito o segundo número, 8. E a média é 9, tá? Então, ele calcula a média. A quantidade de casas decimais aqui, ó, a quantidade de casas decimais que a variável do tipo float pode representar. Ok, gente. Então, vamos lá. Continuando aqui. O outro tipo que eu posso ter, agora sim, ó, tá? É quando eu não tenho, tá? Ó, aqui é quando eu não passo parâmetros de entrada, mas eu vou retornar um parâmetro de saída, tá? Então, primeiro caso, eu não tenho nem parâmetro de entrada, nem parâmetro de saída. O segundo caso, eu tenho parâmetros de entrada, mas não tenho parâmetros de saída, tá? E o terceiro caso, eu não tenho parâmetros de entrada e tenho parâmetro de saída. Quando eu tenho parâmetro de saída, eu tenho que especificar que tipo de parâmetro de saída é na função. Então, aqui a função calcula produto, ela vai retornar o quê? Um valor real. Então, eu tenho que colocar aqui float calcula produto. E aqui dentro dos parênteses não tem nada, porque eu não tenho parâmetro de entrada. Então, como é que essa subrrotina ou função, eu defino ela? Então, eu defino aqui, ó, três variáveis do tipo real, float, fator 1, fator 2, produto. Peço para o usuário digitar o fator 1, lê o fator 1, peço para o usuário digitar o fator 2, leia o fator 2, e o produto é a multiplicação entre fator 1 e fator 2. E aí eu tenho que ter essa expressão aqui, ó, return, né? Return a variável. Porque, como eu especifiquei aqui float, ele vai ter que retornar uma variável. No caso, ele está retornando o produto. E lá na função main, o que é que eu faço? Eu defino uma variável e chamo ela de resposta. Eu não preciso definir variáveis para serem os fatores do produto, porque isso vai ser feito lá dentro da função, da subrrotina, né? Então, float resposta. Resposta recebe, calcula produto. O que é que eu estou fazendo aqui? Ao mesmo tempo que eu estou chamando a função calcula produto, eu estou colocando o valor dela dentro de resposta, tá? Eu digo que uma determinada variável vai receber o valor de calcula produto. Tá? E aí eu dou um printf, o produto é %f resposta. Entre a execução dessa linha aqui, resposta desse printf, eu chamo, tá, a função calcula produto, tá? E ela é executada e aí eu printo a resposta, ok? Bom, aí a gente pode agora fazer o quê? Executar para ver o que dá, né? Também a mesma coisa. Vou interromper esse compartilhamento aqui, compartilhar. Se alguém, vocês me avisam aí se alguém pedir para entrar e não conseguir, tá? Porque eu, às vezes, vou pôr uma tela aqui e ele não deixa eu permitir a entrada da pessoa. Bom, eu tenho aqui, ó, digite o fator 1, 12, fator 2, 12, o produto é 144, que é 12 vezes 12, tá? Bom, até aí tudo tranquilo. Qualquer dúvida, gente, podem falar, certo? Ó, continuando aqui, tá? Aí a gente tem aqui, ó, finalmente, o caso mais genérico. Quando eu tenho tanto os parâmetros de entrada, quanto eu tenho a saída, tá? Então, aqui é o caso mais comum da gente encontrar, tá? O que essa função faz aqui? Ó? Vamos lá para a função principal. Int main define duas variáveis do tipo inteiro, uma variável do tipo real. Peço para o usuário digitar o dividendo, N1, tá? Do tipo inteiro. Peço para o usuário digitar o divisor, N2, também do tipo inteiro. E eu chamo a subrrotina divisão. Divisão N1, N2. O que é que eu quero que ela faça? Que ela divida N1 por N2 e me forneça a resposta. Então, parâmetros de entrada, saída da função.
como é que eu vou construir ela lá em cima? Então, eu defino que ela é do tipo float, porque ela vai fazer uma divisão e vai retornar o valor dessa divisão, e recebe dois parâmetros. DVD, aqui que eu estou chamando de DVD, que é o dividendo, e DVS, que é o divisor. Tá? Define uma variável Q, para pegar dentro da função o resultado dessa divisão. Digo que essa variável é a divisão em modo real, né, em modo float, de DVD por DVS, e retorno essa variável. Dou um return Q, que é float, tá? Então, ele return Q. Então, esse valor aqui é copiado dentro dessa variável resposta aqui, tá? E aí, depois, ele escreve o resultado. Só isso, tá? Então, aqui, ó, vamos lá executar. Os valores de entrada, eu sei que tem que ser inteiros. Então, ó, eu coloco aqui, digite o valor do dividendo, por exemplo, 4, digite o valor do divisor, por exemplo, 3, e a resposta dá um número, dá uma dízima periódica, né? Então, o resultado da divisão é 1,33, 33, 33, certo? Na verdade, é um número com infinitas casas decimais, mas o que eu consigo armazenar na variável float é só esse tamanho aqui. Ok, gente? Tranquilo? Bom, então, a gente viu esses diferentes tipos de subrotina, tá? 1, 2, 3 e 4. Agora, vamos lá. Nós vamos agora já passar para a fase de que vocês vão trabalhar, tá? Construindo funções. Ó, bom, o professor Zé Maria colocou aqui, tá? Para vocês ver essa noção da variável global, a diferença entre variável global e variável local, tá? A variável local, a gente sabe que é aquela variável que ela só existe dentro da subrotina, ela não é enxergada dentro da função main. Toda variável que é definida dentro da função main, ela é enxergada dentro das subrotinas. E aí eu chamo essa variável de global. Então vamos ver o que esse código aqui está fazendo. Ele pega resposta, aqui eu estou olhando na função main, tá? Float, ele define três variáveis, resposta, multiplicando, multiplicador. Aí ele define uma variável global aqui, ó, Peraí, deixa eu só ver aqui, entender aqui. Ah, não, tá certo. Ele define uma variável global, veja bem, ó, fora tanto da main quanto da subrotina. Ele define essa variável global bem aqui, ó, float v global, fora de todas as funções. Aí, na função main, ele modifica o valor dela, ó, da era inicializa o valor como 10. Então, aí eu pego aqui, ó, printf, imprimindo o valor da variável global dentro da função main. Então, eu imprimo aqui o valor 10. Aí ele faz o seguinte, ó, printf, digite o valor do multiplicando, aí são os fatores de entrada. Ele quer multiplicar dois números. Digite o valor do multiplicando e o valor do multiplicador. Ele chama a função multiplicação, ó, resposta recebe, multiplicação, multiplicando, multiplicador. Lá dentro da subrotina, o que ele faz? Recebe os parâmetros de entrada do tipo float, multip, tá? Define uma variável local do tipo produto, modifica a variável global, tá? Ó. Ele coloca imprimindo o valor da variável global dentro da função multiplicação. Veja que dentro da função multiplicação, ele não define essa variável. Por quê? Porque ela é definida fora das duas funções main e multiplicação. Então, ó, V global recebe 30, ele imprime, faz o que ele tem que fazer, né, que é a multiplicação dos dois parâmetros de entrada e retorna esse produto. Por que ele faz isso? Ele está só dizendo que essa variável global aqui, ó, ela é enxergada
tá? Dentro da main e dentro da multiplicação, tá? Aqui eu recebo a resposta na função main, resposta, multiplicação, multiplicando, multiplicador, e escrevo o valor de resposta, tá? Bom, então, isso aqui é só para a gente entender que se eu quiser manipular uma variável tanto dentro da função main quanto dentro das subrotinas, eu tenho que definir essa variável fora, logo abaixo dos includes, fora de todas as funções, certo? Bom, gente, agora a gente vai ver, isso aqui a gente vai implementar, tá? Nós vamos ver que eu posso passar para uma subrotina, né? Então, eu estou dentro da minha função main, chamo uma subrotina. Eu tanto posso passar o valor das minhas variáveis de entrada, como eu posso passar os endereços das minhas variáveis de entrada, tá? Quando eu estou trabalhando com vetor, isso aí é muito útil, essa questão de passar o endereço, tá? Por quê? Porque no caso do vetor, os valores são armazenados em posições consecutivas de memória. Então, eu não consigo passar todos os dados de uma vez só, como acontece com a variável simples. Eu só vou conseguir passar um endereço. E aí, dentro da função, ela vai fazer essa manipulação, tá? Bom, então vamos fazer esse código aqui, ó. Eu quero fazer uma função que some o dobro de duas variáveis. Aí, primeiro a gente vai fazer tal qual está aqui, nesse slide, e depois a gente vai fazer passando a referência pela posição de memória, tá? Então, vamos lá construir aqui essa função aqui, tá? Vou compartilhar aqui com vocês de novo o Code Blocks. Se tiverem alguma dúvida aí, gente, podem falar, tá? Ó, vou pegar aqui File. Ó, vou chamar aqui uma função. Ok, vamos lá. Então, ó, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Ele usa aqui uma coisa chamada protótipo da função, tá? Mas isso aqui não é obrigatório. Vamos ver se isso aqui é obrigatório ou não, tá? Eu vou colocar logo aqui a minha função main, int. Aí eu vou colocar o seguinte: int x, y, res. São as variáveis que eu vou trabalhar. Aí eu tenho aqui. Eu tenho o primeiro número. Eu tenho aqui o segundo número, né? Eu vou botar só um barra n aqui.
percent de y. Aí eu tenho aqui, ó, res, que é o meu resultado. Aí aqui eu vou chamar a minha função, soma dobro, tá? X, y. Só que eu vou definir essa função lá embaixo. Aí eu tenho aqui, ó. Depois que eu tenho os resultados, eu coloco a soma do dobro dos números percent de e percent de é percent de. Quem são os 3 percent de? Então você tem x, y e res, tá? Aí return 0, que é como eu termino a minha função main, e aqui eu vou ter a minha função int soma dobro. E aqui eu vou definir o int n1, int n2. Aí o que é que eu vou definir dentro dela? Ó? Int soma, que é o que eu vou retornar, tá? Aí eu tenho o seguinte, eu vou de tal forma, ó, quando eu recebo n1 e n2, eu recebo a cópia dos valores que está em x e y na função principal. Então eu posso modificar esses valores. Então n1 recebe n1 vezes 2, n2 recebe n2 vezes 2, ou seja, atualizei essas variáveis com o dobro delas próprias, tá? E aí eu vou fazer que soma recebe n1 mais n2 e vou retornar soma. Tá? Pronto. Vamos ver, gente, se esse código aqui eu vou conseguir compilar ele. Tá? Dessa forma aqui. Ah, faltou aqui o ponto e vírgula. Pronto. Vamos ver aqui. Então apareceu aqui, ó. Digite o primeiro número. Eu vou botar, sei lá, 7. Digite o segundo número, 6. Aí tem aqui, ó, a soma do dobro dos números, 7 e 6 é 26. Tá? O dobro de 7 é 14, de 6 é 12. Realmente, 12 mais 14 é 26. Tá? Então, deu certo. Então, ó, o que foi que eu fiz aqui? Bom, eu fiz eu tenho um exemplo aqui em que tanto eu tenho parâmetros de entrada como eu tenho parâmetros de saída. Os parâmetros de entrada são os números x e y, tá? O parâmetro de saída são os valores x e y que eu coloco aqui, ó. E aí, gente, se eu quisesse, por exemplo, ó, veja bem, o que é que dá para entender aqui, ó? Depois que eu chamo essa variável res, tá? Eu printo os valores de x e y, certo? Ó, eu fiz o seguinte, ó, a soma do dobro dos números percent d e percent d é percent d. Então eu escrevi o valor de x e y. E ele escreveu o valor de 7 e 6. Aí o que foi que vocês viram? Quando eu passo x e y dessa forma aqui, ó, e aqui na função eu recebo como n1 e n2, essas duas variáveis n1 e n2, elas recebem a cópia dos valores que estão em x e y. E mesmo eu mexendo aqui em n1 e n2, como eu mexi aqui, ó, n1 recebe n1 vezes 2,
N2 recebe N2 vezes 2, eu não vou modificar os valores de x e y, porque eu passei para a função, na verdade, uma cópia dos valores delas, mas não as posições de memória delas, tá certo? Agora, tem uma forma de eu passar a própria posição de memória, certo? Que é justamente o quê? O que ele diz aqui no próximo slide. Espera aí. Passagem para o exemplo 2. Espera aí, deixa eu só ver aqui. Esse aqui. Pronto, gente, ó. Ó, qual é a mudança que eu tenho aqui, ó? Tá? Eu tenho o seguinte. Aqui, ó, vamos lá. Digite o primeiro número, vamos olhar para a função main, tá? Digite o primeiro número, coloco na variável x. Digite o segundo número, coloco na variável y. Chama soma dobro. Aí aqui, ó, percebam que enquanto lá naquele código que a gente acabou de fazer, eu chamo o soma dobro com as variáveis x e y, aqui eu estou chamando com as posições de memória, e não com elas próprias, ó. Soma dobro i comercial x, vírgula, i comercial y, tá? Então, ó, eu passo para a função não uma cópia dos valores que estão nessas variáveis, mas as posições de memória dessas variáveis. E aí lá, o que é que ela recebe? Quando eu vou receber, ela não posso receber, eu tenho que dizer para a minha função que o que eu estou recebendo não é uma cópia do valor de uma variável, mas é uma posição de memória de uma variável de um dado tipo. Então é isso que ele coloca aqui, ó, int asterisco A, int asterisco B. O que ele está dizendo aqui? Olha, eu estou recebendo como parâmetro de entrada uma posição de memória do tipo inteiro, é isso que esse asterisco fala. Então, a posição de memória do tipo inteiro, e essa posição de memória eu vou chamar dentro da minha subrotina de A. Mas eu vou trabalhar com essa posição de memória que eu recebi. Então, eu tenho int asterisco A e int asterisco B. Tá? E aí, o que é que eu faço? Ó? A recebe 2, asterisco A, recebe 2 vezes asterisco A, asterisco B é 2 vezes asterisco B. E aí, soma os dois asteriscos. Aí a gente vai ver, ó, se as variáveis x e y vão modificar ou não, tá? Vamos aqui, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Vou compartilhar lá o Code Blocks de novo. Ó, então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar em cima desse código aqui, ó. Vou só modificar ele. Então, aqui, ó, recebe soma dobro, i comercial x e comercial y. Tá, ó. Eu vou chamar a função e vou passar como parâmetro de entrada posições de memória. E aqui, ó, eu vou dizer que o que eu vou receber são posições de memória. Int asterisco N1, int asterisco N2. Aí aqui, ó, de acordo com o que ele fala lá. Aqui, ó, vou ter que especificar. Vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui as possibilidades, tá? Se eu simplesmente modificar isso, tá? Será que só isso vai ser suficiente para que a função consiga acessar as posições de memória de x e y? Vamos ver, tá? Eu não vou colocar ainda aqui o asterisco aqui e aqui, como ele coloca na nota de aula. Vou simplesmente modificar aqui, certo? Vamos executar, vamos ver se vai dar erro.
Tá dando erro. Ele não deixa... Ele diz o seguinte, ó. Como você definiu a variável desse formato aqui, ó, a variável de entrada, toda vez que eu for trabalhar com N1, eu vou ter que colocar o asterisco nela. Então, asterisco N1 é igual a asterisco N1 vezes 2. Asterisco N2 vai ser asterisco N2 vezes 2. Soma. Soma recebe, ó, asterisco N1 mais asterisco N2. E ele retorna. Tá? Vamos lá. Vou compartilhar aqui para vocês a tela de execução, tá? Então, gente, ó, digite o primeiro número, 7. Digite o segundo número, 6. Ó, veja o que aconteceu aqui. Vocês estão vendo aqui a tela de execução, né? Se não estiverem vendo, me falem, tá? Então, ó, eu digitei o primeiro número 7, o segundo número 6. Aí ele colocou a soma do dobro dos números 14 e 12 é 26. Por que ele botou 14 e 12? Porque ele botou aqui, ó, no código, lá na função main, a soma do dobro dos números, que são as variáveis que receberam 7 e 6. Só que elas não estão mais com o valor 7 e 6. Por quê? Porque lá dentro da função soma dobro, foi o que eu fiz. Eu peguei, mexi na posição de memória onde estava 7. Peguei aqui essa posição de memória e recebi o conteúdo dela vezes 2. E a mesma coisa aqui, ó, a posição de memória da variável que tem o valor 6, recebe ela mesma vezes 2. Então, eu mexi dentro da minha subrotina na posição de memória de uma variável que está lá na função main. Certo? Então, para eu não mexer, logicamente, não mexer no conteúdo de uma dada variável, o que é que eu tenho que fazer? Eu não posso passar o endereço de memória dela, eu tenho que passar o valor dela, tá? Bom, mando aqui. Alguma dúvida, gente, até agora? Professor, Pois não. na hora que você declara lá, int asterisco A, por exemplo, essa estrutura tem algum nome específico? Ela ocupa o espaço na memória? Ou ela, de fato, é só um link para a variável lá que você alterou, a variável de origem? Ela é só um link. Ela não vai ocupar nenhuma outra posição de memória, certo? Quando eu coloco o int A, né, enquanto eu estou rodando aquela subrotina, só enquanto eu estou rodando ela, ele vai alocar uma variável inteira para receber momentaneamente aqueles dados manipulados. Então, eu não mexo na variável correspondente no programa, na função main. Mas nesse caso aí, ele não cria outra posição de memória. Ele simplesmente existem dois processos mexendo numa mesma posição de memória. Certo? Certo, obrigado. Não varia. A gente acabou de ver aqui, viu? A pergunta do Gabriel. Tanto faz eu colocar a minha função antes, a soma dobro, antes da main, como depois da main. Vocês podem fazer esse teste, tá? Ok? Gente, eu vou agora querer que vocês implementem, né? Aí eu vou pedir para vocês implementarem mesmo, agora.
essa função aqui, ó, que está aqui agora nesse slide que eu estou compartilhando. Essa função, eu não vi ela toda ainda, mas pelo que me parece, ela soma as linhas de um vetor. Vamos entender aqui, ó, vamos para a função main. Ó, int main, o que é que eu defino? Duas variáveis inteiras, i e j, defino uma matriz de 3 linhas e 5 colunas, do tipo real, defino um vetor de 5 posições, tá? Aí vocês veem que eu inicializo o meu vetor, todo ele com 0, tá? 5 posições eu inicializo com 0. Aí eu tenho aqui, ó, para indo de 0, i menor que 3, i mais mais. Para j recebe 0, j menor que 5, j mais mais. Aí eu peço para o usuário digitar o elemento da linha i, coluna j, tá? E aí eu carrego dados dentro da minha matriz, ó, scanf, %f, mat j. Aí eu chamo a função soma linhas, mat vet, tá? O que eu estou passando aí, ó? Quais são os parâmetros que eu estou passando aí? Aí não é passagem por referência, gente, tá? Vamos ver aqui, ó. Ou talvez seja, né? Mas vamos ver aqui. Soma linhas, mat vet. Aí o que ele está passando, ó? Eu passei o nome da minha variável matriz, o nome da minha variável vetor. Chegando lá, a função ela não vai retornar nada. É uma função do tipo void, tá? Aí eu tenho aqui, ó, float m entre colchete. Aí eu tenho um colchete vazio e tenho 5. Float, eu tenho v com colchete vazio, tá? Aí o que ele vai fazer aqui dentro? Ó? Eu também não sei o que ela vai fazer ainda. Vamos lá. Int i j. Para i recebe 0, i menor do que 3 e mais mais. Para j recebe 0, j menos 5, j mais mais. O que ele está fazendo? Ó? vj recebe vj mais m i j. Vamos ver aqui, peraí. Tá. Ó, VJ recebe VJ. Então, ó, o que ele está fazendo aqui? Ó, o I ele está variando de 0 a 3, são as linhas. O J variando de 0 a 4, quer dizer, I variando de 0 a 2 linhas, J variando de 0 a 4 colunas. Aí ele está dizendo o seguinte, que o VJ recebe o VJ mais MJ. Então, quando o J é 0, ele vai fazer o quê? I é 0, J é 0, né? Então, V0 recebe V0 mais M00. Depois, V1 recebe V1 mais M01. V2 recebe V2. Não, eu estou fazendo variar o J, né? Então, V0 recebe V0 mais M00. V1 recebe V1 mais M01. V2 recebe V2 mais M02. Até o V4 recebe V4 mais M04. Aí o I incrementa de 1. Então você tem o quê? V0 recebe V0 mais M10. Então perceba o seguinte, ó. Eu estou colocando dentro do V0 a soma dos elementos da coluna 0 da matriz. Tá? Por quê? Porque você está variando as linhas I, e o VJ, toda vida que eu reinicializo esse for interno, eu estou somando dentro de V0, por exemplo, o que está na coluna 0. Eu começo com V0, recebe V0, mais M00. Depois, ó, o V0 vai receber M00, que é o que já estava dentro dele, mais M10. Depois, o V0 recebe M00 mais M10 mais M20. Então, eu vou somar o quê? V0 vai receber M00 mais M10 mais M20 mais M30 mais M40. O V1 vai receber M
N01, mais N11, mais N21, mais N31, mais N41. Então, eu estou somando os dados que estão dentro daquela coluna ali, tá? Depois, ó, aí vamos voltar aqui para a função main. Depois que eu chamo a soma linhas, eu vou printar o VET-I. Soma da coluna, então eu vou printar os dados que estão em VET-I. O que está aparecendo que está acontecendo aí, gente? A gente vai implementar isso aí para saber. Mas o que está aparecendo? Quando eu tenho um vetor, tá? O próprio nome do vetor é uma posição de memória. Mas isso é verdade, ó. Se eu tenho um vetor ou uma matriz, o que é o dado daquele vetor daquela matriz? É o nome da variável com um determinado índice, se for vetor, ou com um par de índices, se for matriz. Mas se eu tenho só o nome da variável vetor ou o nome da variável matriz, aquilo ali não é um dado. Aquilo ali é uma posição de memória, tá? Agora, a minha dúvida, que aí a gente só vai tirar quando a gente estiver implementando, é por que aqui dentro do soma linhas ele coloca esse M, colchete, colchete 5, tá? Por que ele coloca isso? Mas, bom, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos implementar, né, escrever mesmo no CodeBlocks agora esse mesmo código aqui, tá? Ok, gente? Vamos lá? Vou dar um tempo aí para vocês colocarem esse código no CodeBlocks e aí a gente discutir, tá?
Bom, estou terminando aqui para mostrar para vocês. Sim, a função void ela não retorna nada, só processa as informações mesmo, tá, Renan? Vamos lá. Eu vou parar a apresentação aqui para colocar aqui na tela que eu estou mostrando para vocês. Então, digite o elemento da linha 1 em coluna 1. Vou botar aqui 3. Era para ter botado no espaço. Deu algum erro aqui, gente. Deixa eu ver. Mais. Ah, tá. Esqueci que foi isso. J. Bom, vamos ver se eu consigo compilar aqui. Acho que está demorando aqui. Deixa eu ver. Deixa o elemento da linha D com... Ah, apareceu aqui, eu acho que tá um travamento aqui. Digite o elemento de linha 1 em coluna 1, 6. Digite o elemento de linha 1 em coluna 2, 3. Digite o elemento de linha 1 em coluna 3, 4. Linha 1 em coluna 4, 5. Linha 1 em coluna 5, 6. Linha 2, coluna 1, 1.
2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos lá. O que ele fez aqui, ó. Soma da coluna 0, 12. Quanto é que seria a coluna 0? Né? Na verdade, é a minha coluna 1. O que que está na coluna 1, né? Tá 6 e 1, 7 e 5, 12, tá? Aí soma da coluna 1, que na verdade é aqui a coluna 2 que eu estava lendo, né? O que ele está chamando de coluna 0 a coluna 4 é o que eu chamei de coluna 1 a coluna 5, tá? Então a coluna 1 aqui, aí eu tenho que pegar 3 da coluna 2, mais 2, 5. 3, mais 2, 5, mais 6, 11, tá? Aí a coluna 2 aqui, 14, né? Tem que pegar 4 da coluna 3, mais 3, 7, mais 7, 14. Enfim, ele está somando, tá? O que está dentro de uma dada coluna, certo? Aí, só uma coisa interessante aqui para a gente ver no código, certo? Ó, é importante a gente ver no código. A gente viu naquela outra função, tá, gente, que quando eu quero passar a referência, o endereço de uma variável, eu tenho que colocar o quê? Eu tenho que passar como i comercial o nome da variável. E lá dentro eu recebo com um asterisco. Só que no caso aqui, quando eu estou trabalhando com matrizes e vetores, não. Basta eu passar o quê? Ó? O nome da matriz ou o nome do vetor. Certo? Quando eu for receber, aí, se for vetor, eu vou especificar aqui, ó, o tipo do vetor, aí um nome para o vetor, que é um nome que eu vou atribuir localmente aqui, tá? Colchete. Esses colchetes aqui são exigidos pela sintaxe, tá? Quando eu tenho um vetor, é um par de colchetes vazio. Quando eu tenho uma matriz, eu tenho dois pares de colchetes, um vazio e o outro com o número de colunas que tem aquela matriz. Isso aqui é uma exigência da sintaxe. Eu tentei colocar aqui os dois colchetes vazios e não funcionou, deu erro, tá? Então, aqui eu estou operando em cima de vetores e matrizes, passando as referências dos endereços dessas variáveis para as minhas subrotinas, tá certo? Ok, gente? Então, o que é que ele faz aqui? Ó? Vocês percebem que ele não retorna nada, né? Ó, void. Mas ele modifica os valores do vetor V. E essas modificações eu enxergo lá na função principal, porque eu imprimo aqui o VET-I. Ó. O VET, eu inicializo ele com 0, tá? Ó. E depois que eu chamo a função, eu printo aqui os valores desse VET, que eles não estão mais 0. Por quê? Porque eles foram alterados dentro da função soma-linhas. Ok? Ok, gente? Alguma dúvida? Deu para entender aí? É um negócio assim, é um conceito novo, tá? Que a gente tem que trabalhar, a gente tem que exercitar, aprender a manipular, entendeu? Assim, a se acostumar com essa forma de trabalhar, passando parâmetros, passando um vetor, passando uma matriz. Então, meio que uma quebra de paradigma daquilo que a gente estava acostumado a ver, tá? Ok? Bom, vamos ver o que é que tem mais aqui dentro lá dos slides da professora Maria, de exercício que a gente possa fazer, tá? Bom, então a gente fez isso aqui.
Aqui eu acho que ele vai passar alguns exercícios. Bom, essa parte aqui, eu acho que agora a gente tem que fazer exercício. Eu estou só vendo aqui se tem mais algum exercício específico para a gente fazer. Ó, gente, vamos fazer esse exemplo aqui, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês trabalharem. Faça uma função que recebe por parâmetro, tá? Ó, passagem de função por parâmetro, tá? O tempo de duração em segundos e retorna esse tempo em horas, minutos e segundos, tá? Então eu passo lá, por exemplo, 400 segundos. E 400 segundos equivale aqui, tá? Quantas horas, quantos minutos e quantos segundos? Então vamos fazer aí esse código, tá certo? Vou deixar aí. Aí vocês podem trabalhar com variáveis, com vetores, tá certo? Existem diversos. Como assim vetor? Eu posso. A minha saída pode ser um vetor que é, por exemplo, de 3 posições, onde a primeira posição é a hora, a segunda é o minuto, terceiro segundos, tá? Então vejam aí, vou dar um tempinho aí para vocês trabalharem.
Gente, à medida que vocês forem terminando, tá? Esse exercício, vocês avisem aqui, que aí eu vou pedir para vocês explicarem como vocês resolveram, tá bom? Professor, Pois não. se eu quiser retornar o vetor à matriz, tem como ou não? Ou tem que fazer em void mesmo? Tem que fazer void mesmo, sem retorno. Pode retornar, tá certo? Você pode retornar, por exemplo, você pode, na função principal, passar um vetor, como se fosse o resultado que você vai armazenar, passa como parâmetro para a função e dentro da função manipula dentro desse vetor, certo? Ou se você quiser retornar, por exemplo, é porque não dá para retornar três variáveis assim independentes uma da outra, né? Entendo. O jeito é trabalhar com vetor mesmo, viu? Obrigado.
Bom, Dariel, você pode apresentar, então, qual foi a forma que você fez? O exercício? O Adriel ou o Ludwig, tá? Mas pode ser o Dariel aí, que foi quem chamou primeiro. Pode compartilhar a tela, tá? A questão era basicamente para pegar o tempo em... Dá para ver a minha tela ou não? Estou escutando. Dá para ver a tela também? A tela do Dá computador? para ver. Dá para ver a tela. Certo. A questão basicamente pedia, você digitava o tempo em segundos, aí queria segundos, minutos e horas, né? Isso. Pronto, aí eu criei uma função chamada conversão, mas primeiro na main aqui. Na main eu criei um vetor de tamanho 3 chamado tempo convertido, criei um float tempo também, que recebe 0, que vai ser o valor que o cara vai digitar em segundos. Aí o usuário digita o valor, o tempo, aí eu zero primeiramente o vetor, que vai armazenar os segundos, os minutos e as horas, e eu chamo a função enviando o vetor que eu criei de tempo convertido e levando também a cópia do tempo que foi digitado pelo rapaz, pelo usuário. Aí aqui na função, eu recebo aqui o vetor, recebo aqui o tempo, aí eu crio uma variável auxiliar, começa com 1, só por questão de necessário aqui. Se for 0, não vai dar certo. For, que varia de 0 até 3, ou de 1 até 3, tanto faz. Aí aqui eu vou atribuir o valor ao vetor aqui. O vetor vai receber em si, recebe o valor que o rapaz digitou dividido por 1. Aí vai dar o tempo em segundos, porque o valor dividido por 1 vai dar o mesmo valor. Depois eu incremento a variável aux para 60, para depois dar o tempo em minuto. E por último, 60 vezes 60, 3.600. E dividido por esse valor vai dar o tempo em hora. Aí depois eu retorno aqui, imprimo o tempo em segundos, minutos e horas, respectivamente e gero o vetor dentro do for. Aí imprimo o vetor tempo convertido, porque como a gente sabe que é por referência, o que eu alterar aqui dentro da função não gera retorno, vai alterar diretamente o vetor que eu criei aqui, que é o tempo convertido. Aí imprimo o resultado respectivamente. Rodando aqui, tem que compartilhar a tela de novo. Peraí. Por exemplo, 120 segundos. O tempo é 120 segundos, 2 minutos, 0.0333 horas. Basicamente é isso. Só que aí no caso, você colocou 120 segundos. O que eu achava, o que eu esperava saber de vista de resultado era o seguinte: 120 segundos equivalem a 0 hora, 2 minutos e 0 segundos. Eu tinha feito assim, aí depois eu tirei. Na verdade, estava dando esse resultado, 0 horas mesmo. Aí eu botei o float por inteiro, tá? Além de 0 horas, 0 segundos, entendeu? Porque assim, todos os 120 segundos, entendi. eles cabem em 2 minutos. O que é para acontecer? Entendi. O resultado vai ser uma determinada quantidade de horas, se for maior do que 0, né? Aí o complemento dessas horas em minutos e o complemento desses minutos em segundos, certo? Entendi. Só deixar tudo junto, no caso. E converter para Mas é porque você colocou também 120 segundos, né? Então, é como se eu não soubesse qual era a entrada, a minha saída, eu iria interpretar assim, a tua saída é 0 hora, 2 minutos, 120 segundos. Entendi. Mas 120 segundos é 2 minutos. Então, na verdade, é o quê? 4 minutos? Né? O que tu calculou, entendeu? Tem que ter cuidado com isso. Certo. Na verdade, você queria que 120 segundos é igual a 0 horas, 2 minutos, 0 segundos, é isso? Eu acho que o ideal nesse caso é você começar por ver assim, vamos lá para a hora.
nessa quantidade aqui tem mais do que 1 hora, aí sim ou não. Se não, é porque é 0 hora. Se sim, aí eu vou ver quantas horas tem lá. Depois que eu disser quantas horas tem lá, aí eu tiro aquelas horas ali, e aí eu vou ver o resto. O resto é o quê? É mais do que 60 segundos? Se for, cabe minuto. Se não for, só cabe segundo, entendeu? Então você tem que ver o que cabe ali dentro. Tá? Entendi. Obrigado. Alguém mais quer resolver aí, que fez o Ludwig? Pode resolver, pode mostrar aí pra gente? Hum. Só um instantinho, viu, Ludwig? Só um instantinho. Deixa eu só um segundo aqui. Estou ajeitando aqui uma coisa, só um instante. Desculpa, porque eu não tinha visto a tua mensagem. Só um instante.
Ok, Ludwig, pode apresentar, tá? Já tá dando para visualizar aí direitinho? Tá dando. Pronto, aqui eu só fiz uma funçãozinha simples. Vai receber aqui um inteiro n, que nesse caso é os segundos. E eu botei logo para imprimir aqui nessa função mesmo a hora, que é o valor sobre 3.600. Dou um espaço, aí eu vou imprimir os minutos, que é o valor em segundos sobre 60. E aqui eu vou retirar do meu valor inicial a quantidade de horas e a quantidade de minutos, todos os dois em segundos. Aí vai dar o restante. Aí só para colocar aqui em execução. Vou botar aqui 640. Dá 10 minutos e 40 segundos. Tá dando para ver aqui a parte de baixo? Tá dando. Coloca aí 9.000 segundos, por exemplo. Vou executar mais uma vez. Tá errado. Tem que ver o que foi que aconteceu aí, né? Eu acho que se... Vamos tentar aqui. Colocando um long na frente resolve. Não. Tentar com outro volume maior. Não sei o que deu errado. Pensar um pouquinho. Ah, peraí. Eu tenho que tirar... Eu fiz as horas, só que eu não tirei da quantidade de segundos para fazer a divisão aqui. Foi isso. Deu certo? Ainda não. Mas pelo menos já tirou o negativo. Agora tá dando 2 horas e meia e 1.770 segundos. Só falta ajeitar essa parte final aqui.
Ah, deu certo. Porque aqui eu tinha que ter tirado a quantidade. Eu comecei pelas horas, aí então eu tenho que tirar da quantidade de segundos o quanto eu converti em horas. O Era isso que estava resíduo, faltando. né? É. Aí depois eu só coloquei aqui no final, diminuindo tudo do total. Aí deu certo. 2 horas e meia. Tranquilo. Tem uma forma de fazer, não é assim que eu também coloquei, que eu testei aqui, ela não é das formas mais eficientes, mas funciona. Eu vou só mostrar aqui para vocês rapidinho. Já pode parar de apresentar aqui? Pode, pode. Obrigado. Nada. Ó, ó, gente, então aqui o que foi que eu fiz, né? Estou aqui na main, digite a quantidade original em segundos, ele vai ler aqui. Também vou pegar um vetor para os resultados, vres, inicializo ele com 0 e chamo a função, retorna tempo, que é svres. Essa função ela vai fazer o seguinte, eu vou começar procurando quantas horas cabem ali naquele tempo. Então eu jogo aqui para essa função QO, para essa variável QO, tá? A quantidade original de segundos, o while QO maior do que 0, QO recebe QO menos 3.600. E aí, enquanto eu encontrar resíduo de hora, eu vou incrementando minha função H. E a função H, na verdade, é um inteiro. Eu poderia até ter feito como um float. Se a quantidade de horas computadas para aquele intervalo for maior do que 0, eu já calculo um resíduo aqui, ó. QO é seg menos 3.600 vezes H. Caso não, ou seja, eu não encontrei hora ali, o QO recebe de novo a quantidade original, e aí eu vou ver quantos minutos tem ali, né? Então tem o QO, recebe QO menos 60, dentro de um laço, né? E aí eu vou incrementando, tá? Depois que eu encontro que o QO não é mais maior do que 0, tá? Aí eu vou ver se M for maior do que 0, ou seja, se cabe minutos ali dentro daquela quantidade de segundos, então eu vou pegar o resquício e jogar dentro de QO, ou seja, seg menos 60 vezes M, tá? Deixa eu só ver aqui. Eu teria que botar... aqui eu errei, aqui seria 3.600 vezes H menos 60 vezes M, porque se eu tiver encontrado hora, né, a não ser que eu não tenha, mas aí, se ele não tiver encontrado, ó, peraí, aí eu posso botar assim, ó, se M não for maior que 0, eu vou botar seg menos 3.600 vezes H. Aqui é o seguinte, encontrou hora, encontrou, calcula o resíduo, não encontrou, pega o original, né? Aí aqui, ó, se bem que aqui, mesmo se eu poderia ter feito o seguinte, mesmo se o H for 0, dá no mesmo. Então aqui, ó, eu nem preciso fazer isso aqui. Posso pegar simplesmente o meu QO, posso simplesmente substituir tudo isso por isso aqui. Ctrl C. Vou botar isso aqui. Porque mesmo que o H seja 0, aí se o H for 0, o QO é segue. Se não, aí aqui, ó, depois que ele terminou isso aqui, aí eu também vou fazer isso aqui, ó.
Ele terminou aqui, a parte dos minutos. Aí eu venho para cá, ó, aqui, ó. Segue menos 3.600H, menos 60N. Ou então, como eu já coloquei isso aqui, basta pegar o quê? QO. Ah, não, mas aqui tem isso aqui, tá? E aí, finalmente, vem os segundos, né? Ou seja, se tanto o H como o M for zero, então o QO é o próprio seg. Aí ele coloca aqui, tá? Bom, aí aqui dá para compilar. Pronto. Digite a quantidade original em segundos. Eu vou botar aqui 3.700. Então, o dado fornecido possui 1 hora, que é 3.600 segundos, 1 minuto, que é 60 segundos, aí você tem 3.600 mais 60, né? Aí 3.600 de 1 hora. Aí sobrou o quê? Sobrou 100 segundos. Esses 100 segundos cabem em 2 minutos ou não? Não, né? Cabe em 1 minuto, que 1 minuto é 60. Aí sobra o quê? 40 segundos. Então, 1 hora, 1 minuto, 40 segundos. Tá? Ok, gente. Então, por hoje é só, tá? A gente volta com vocês aí. Sexta-feira tem aula com a outra parte da turma, tá? E aí a gente volta com vocês ou na sexta ou na segunda, dependendo da disponibilidade de vocês aí, tá? Assim, as duas turmas, a gente volta aí nas próximas aulas, tá bom? Então, boa aula, obrigado, boa tarde, fico à disposição de vocês. Vou colocar esses códigos que a gente fez lá na lista, no cigarro.